Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Deus para estudarmos a palavra do nosso Senhor. Vamos continuar então o nosso estudo do livro do profeta Daniel. Então, nessa série de estudos, nós teremos aí pelo menos 16 estudos. Hoje é o estudo, a lição de número 7. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 6 do livro de Daniel. É interessante que no capítulo 6 nós temos aí uma história muito conhecida e que principalmente as crianças gostam muito, né? Daniel na cova dos leões. Então, nós estaremos aí estudando esse tema, relembrando que nos primeiros estudos eu até tinha feito um comentário que o livro de Daniel tem 12 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos aí a seção histórica, as histórias, mas temos um detalhe, no capítulo 2, nós temos uma profecia, ou seja, na seção histórica, nós temos uma profecia. E quando nós passarmos a estudar a seção profética, nós teremos uma história, ou seja, vai inverter, né? Então, a partir do domingo que vem, nós estaremos entrando na parte profética, uma das partes muito importantes aqui do livro do profeta Daniel. Gostaria de convidar a todos, quem nos acompanha em casa também, vamos fazer uma oração ao nosso Deus para pedir que o Espírito Santo nos conduza em mais um estudo. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, que venha nos abençoar em mais um estudo da Tua Palavra. Nessa série de estudo sobre o livro do profeta Daniel, estamos aprendendo verdades essenciais e importantes para a nossa vida. E na Tua Palavra, nós temos a certeza de que é nessa palavra que nós temos o caminho para a vida eterna. Então, nos ajude, ó Pai, nesse estudo mais uma vez, nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento, abençoe a todos que nos acompanham também em seus lares, que nos acompanham através do YouTube, do Facebook. Esteja conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o tema de hoje, na cova dos leões com Daniel. Muito bem, já dei a introdução. Nós temos agora aí, no capítulo 6, um novo governo. Quem que entra em cena? Lembram, no domingo passado, nós estudamos sobre a queda de um império grandioso, um império muito famoso, o Império da Babilônia. Esse império cai. Vale ressaltar que, no capítulo 2 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor ainda era rei da Babilônia, ele teve aquele sonho, e que aquele sonho da estátua com os diferentes metais representavam diferentes governos que estariam, em algum período do tempo, em algum período da história, dominando. Ou seja, Babilônia passaria, e foi o que aconteceu ali no capítulo 5 que nós estudamos no domingo passado. Então, quem entra em cena? Agora, um novo governo, uma nova administração, o império, conhecido como Império Medo-Persa. Então, eu gostaria de convidar todos a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. Vamos ler Daniel, capítulo 6, verso 1 e o verso 2, que está escrito assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o capítulo 6 já traz a imagem agora
desse governante, né? E que no final do capítulo 5, Daniel já deixou claro quem era. Era o rei Dario. Então, o rei Dario, lembrando que existia ali uma junção, né, de dois governos, os medos e os persas. Só um detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui para os irmãos e para quem nos acompanha no estudo, que quando Babilônia começa a se destacar ali próximo dos anos 625 até os anos 612, quando começa a conquistar os territórios e se torna uma grande potência, por incrível que pareça, uma das nações que tinha aliança com a Babilônia, que ajudou até a Babilônia a ter essa conquista, né, eram os medos. Olha só que interessante. Então, os medos que no passado foram, vamos dizer assim, fizeram a parceria com Babilônia, fizeram aliança, agora os medo-persas, eles vencem a Babilônia. E assim era no passado, né? Geralmente os governos faziam alianças, depois quebravam, um lutavam contra o outro, mas o fato é que Dario começa a reinar. Dario reina aproximadamente ali 2, 3 anos, ele não fica muito ali no cargo. Depois Ciro entra em cena, e nós vamos ver no finalzinho do capítulo 6, que Daniel, por se destacar, por ser alguém notável, ele passa ali um período de tempo também nesse governo. E eu gostaria até de ressaltar, no verso 1 e no verso 2 que nós lemos aqui, que é o seguinte: aqui diz que o rei Dario, ele constituiu sobre o reino 120 sátrapas. Ou seja, o que era sátrapas ou satrapias, né? Era uma espécie de governador. Então, vamos entender esses sátrapas como governadores, ou seja, Dario enviava, era normal, Nabucodonosor também tinha o costume de fazer isso, era normal nesses reinos, eles enviavam pessoas de confiança como governadores, só que há um detalhe, a palavra de Deus, no verso 1 e no verso 2, diz que para comandar esses 120 sátrapas, tinha 3 presidentes, ou seja, esses 120 sátrapas tinham que dar satisfações para esses 3 presidentes, que eram as 3 pessoas mais próximas do rei. E um desses presidentes, quem era? Daniel. E isso é extraordinário. Por quê? Porque quando um governo é destituído e um governo novo entra em cena, qual é o normal fazer? Por exemplo, num presidente da república, seja de qual país for, quando ele entra na presidência, os cargos de confiança, aquelas pessoas que tinham cargos de confiança, o que é que acontecem com elas? Rua, tchau. Não faz mais parte do reino. Só que impressionante que Daniel, ele era alguém importante no reino de Babilônia e ele continua alguém importante de confiança no reino dos medo-persas. Isso é extraordinário. É extraordinário. Não era qualquer pessoa que conseguia, né, uma situação como essa. Mas prosseguindo aí, no verso 3, diz assim: então, o mesmo Daniel, olha que coisa interessante, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha que coisa impressionante, o texto bíblico diz que Daniel se distinguiu, ou seja, ele era uma pessoa diferenciada, ele era alguém diferente dos outros, ele não era só mais um.
dos 3 presidentes, Daniel era alguém em que o novo rei tinha a intenção de colocá-lo como superior ainda a esses outros presidentes. Ou seja, Daniel praticamente seria, vamos dizer assim, o segundo no reino. Um primeiro-ministro, alguém de muita importância. Mas sabe qual era o detalhe? Por que Daniel era assim? Porque o texto bíblico diz que Daniel, nele havia um espírito excelente. O que é esse espírito excelente? Sabe quem é que tem esse espírito excelente? O servo de Deus. Uma pessoa que é fiel a Deus tem esse espírito excelente. Uma pessoa de confiança, que inspira confiança, independentemente do que aconteça, ele vai se manter firme. Mas ele se mantém firme não às pessoas, ele se mantém firme ao Deus que ele serve. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Nós como cristãos, como tem sido a nossa relação com as pessoas que não são cristãs? No nosso trabalho, na escola, na faculdade, nos ambientes em que nós nos relacionamos com outras pessoas. Como tem sido o nosso relacionamento? Será que nós estamos tendo esse mesmo espírito excelente? Será que no momento em que nós chegamos nos lugares e começamos a nos relacionar com as pessoas, será que qual tem sido os comentários que as pessoas têm feito a nosso respeito? Será que as pessoas têm dito, nossa, olha, fulano vem ali, esse é um verdadeiro cristão, esse é muito gente boa, esse é honesto, esse eu confio? Ou será que quando nós chegamos no trabalho, por exemplo, ou em algum outro lugar, será que as pessoas têm comentado, vixe, lá vem aquele, Deus me livre, aquele cara é chato, aquela mulher é chata, não suporto, aquele cara não só dá trabalho aqui no serviço, não se dá bem com ninguém no serviço, fica pulando de um serviço para o outro. Será que qual tem sido o nosso espírito? Um espírito excelente de Daniel, aquele espírito que as pessoas olham e falam, esse é um verdadeiro cristão, esse eu posso confiar, porque ele é fiel ao seu Deus. E Daniel era dessa forma, era uma pessoa de confiança. Por quê? Porque ele não estava preocupado em puxar o saco do rei, em fazer o que agradava ao rei, mas em primeiro lugar na sua vida, ele estava interessado em quê? Em obedecer ao seu Deus. Isso é o que faz a diferença na vida de um cristão. Prosseguindo o nosso estudo, então, o verso 4 diz, então, os presidentes e os sátrapas, no caso os 2 presidentes, né? Que era 3 com Daniel, mas eles se juntaram ali com os sátrapas, eles procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Que homem extraordinário. Que homem extraordinário. Esses 2 presidentes, né, que com Daniel era o terceiro, eles se juntaram nas escondidas, né, na espreita, se juntaram com os outros sátrapas, com 120, falaram, olha, nós precisamos tirar esse Daniel de cena. Esse cara está se destacando demais. O rei gosta muito desse cara. Não vai dar certo, nós vamos ter que ficar dando satisfação, todo mundo vai ter que dar satisfação para esse judeu. Ele não adora os nossos deuses, ele não segue a nossa cultura. E eles procuraram, fizeram uma varredura, sabe o que eles acharam sobre a vida de Daniel, para poder acusá-lo? Nada. Eu gostaria de fazer uma pergunta hoje aqui na igreja, e para quem nos acompanha também.
se fosse feita uma CPI da nossa vida, uma CPI celestial, será que, eu falo celestial porque não tem como a gente esconder nada, né? Será que nos relatórios, o que é que constaria? Quais pecados constaria nesse relatório? Quais atitudes constariam nesse relatório, nessa CPI da nossa vida? Qual seria o veredito final? Aqui na história de Daniel, eles fizeram a CPI, mas eles não acharam nada. Muito bem, vamos prosseguir. Verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele aonde, irmãos? Na lei do seu Deus. Esse é o detalhe. Eles fizeram a varredura e eles chegaram à conclusão, não vamos achar nada. Não vamos achar nada. Mas vamos entender como é a crença de Daniel. Como é que ele serve ao seu Deus? O que é que ele segue? Quais as leis ele segue? E vai ser nesse ponto que nós iremos achar algo para acusá-lo. Verso 6 e o verso 7. Eles fizeram todo, né? Todo o esquema, né? Fizeram todo ali o malabarismo. E aí no verso 6 e no verso 7, nós lemos o seguinte: então, estes presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias, né, um mês, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles fizeram todo o plano, maquinaram todo o plano, e eles se apresentam ao rei, eles já começam mentindo, porque quando eles se apresentam ao rei, eles falam, ó rei Dario, vive eternamente. Aí eles prosseguem dizendo, todos os presidentes do reino, e os sátrapas, os prefeitos, os conselheiros, se juntaram e chegaram à conclusão de que o único Deus que deve ser adorado por pelo menos esses 30 dias seguintes, deve ser o Deus Dario, você, rei. Ou seja, eles falaram todos, mas Daniel não estava incluso nessa reunião. Porque era exatamente Daniel em que eles queriam pegar, que eles queriam matar. E quando o rei ouve isso, qual deve ter sido a reação do rei? Será que soou bem ao ouvido do rei? Opa, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária, gostei dessa ideia, 30 dias, todos devem me adorar como um Deus. Muito bem. Então, o que é que acontece? O rei, ele assinou o decreto. O rei caiu na armadilha. O rei caiu na cilada. Extasiado pelas palavras atraentes, palavras, né, de elogios, de esplendor. Olha, rei, você é o Deus que deve ser adorado. 30 dias. Não foi difícil para o rei Dario assinar o decreto. Dario não percebeu a cilada. O que acontece? Em seguida, verso 10. Daniel, pois, quando soube
que a escritura ou o decreto estava assinado, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel sabe do decreto. Daniel poderia ter feito o quê? Bom, já tenho o costume de orar, mas eu oro de janela aberta, eu vou fechar dessa vez, para que ninguém me veja. Eu vou estar orando, Deus sabe da minha oração, Deus sabe do meu coração. Foi isso que Daniel fez? Não. A palavra de Deus diz que Daniel continuou fazendo o que ele fazia diariamente. Não mudou nada. O decreto, aquele decreto de morte, que nós podemos dizer que é um decreto de morte, para Daniel, por quê? Porque Daniel teria que adorar quem? A Dario, como um Deus. Só que Daniel nunca que ele iria fazer isso. É interessante que no capítulo 3, nós temos os 3 amigos de Daniel, e Daniel não está em cena, né? Eles são provados, lançados ali na fornalha de fogo ardente. Já no capítulo 6, nós temos agora Daniel enfrentando ali um decreto, e vai ser um decreto de morte, só que os amigos de Daniel agora não aparecem, né? É interessante que o livro de Daniel sempre está fazendo essas mudanças, né? E Daniel continuamente orava de joelhos, virado para Jerusalém. Por quê? Ele abria a janela e orava em direção a Jerusalém. Porque era em Jerusalém que geralmente haviam o quê? Os sacrifícios, as horas dos sacrifícios, né? Então, foi estabelecido na liturgia levítica os horários, tudo mais, os animais, e também quais os motivos que deveriam ser feitos sacrifícios. E para pessoas que estavam em outros países, as pessoas que são judias, que eram do povo de Deus, elas se voltavam para Jerusalém, para o templo, para quê? Para fazer as suas orações. Sabendo que, nessa época aqui de Daniel, como que estava Jerusalém e o templo? Destruídos. Por que Daniel ainda orava para lá, virado para lá, em direção a Jerusalém? É interessante que, na mente de Daniel, na mente do povo de Deus, dos judeus, a questão principal não é a localidade. Ou seja, o ponto principal aqui de Daniel orar em direção a Jerusalém é algo acima, é algo espiritual, era algo que Daniel, ele desejava que também acontecesse também futuramente, que era a restauração. O ponto aqui principal não era a parte física, mas Daniel, ao orar, ele sabia que a oração dele estava sendo ouvida por Deus. O que acontece então? Verso 13, então responderam e disseram ao rei, quem? Os sátrapas, os governadores, né? E os presidentes. Eles falaram o seguinte para o rei, esse Daniel que é dos exilados de Judá, olha o preconceito, né? Eles começam humilhando, tentando humilhar Daniel. Aqueles escravos lá, aqueles judeus, né, aquele povinho lá, ele não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então, eles chegam com preconceito. Esse judeu aí, que veio escravo de Jerusalém, ele não está nem aí para você, ó rei. Ele continua orando ao Deus dele. Eu acredito que nesse momento, ao Dario ouvir essas palavras, a ficha caiu. Caí na cilada. Caí na cilada. Só que agora era tarde. Verso 14 diz, tendo o rei ouvido estas coisas, como que o rei ficou? Ficou muito penalizado
e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. O rei Dario, ele amava Daniel. Lembra que nos primeiros textos, a palavra de Deus diz que a intenção de Dario era colocar Daniel em qual posição? Somente abaixo dele. O braço direito do rei. Porque Daniel era aquele homem de confiança. E quando o rei ouve essas palavras, a palavra de Deus diz que ele ficou penalizado, ou seja, ele ficou extremamente triste, decepcionado. E qual foi a intenção do rei? Tentar de alguma forma livrar Daniel, não matar Daniel. Só que o verso 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e fizessem o quê? E o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, é interessante que Dario, ele tentou de várias formas, ele pensou numa estratégia, ele pensou numa saída, eu preciso livrar Daniel. Só que é interessante que nos textos anteriores, aqueles homens, eles deixaram claro para o rei: ó rei, você não pode revogar o decreto. De acordo com a lei dos medos e dos persas, quando se é baixado um decreto, o que é que tem que acontecer? A sentença, a pena. Lembram lá do livro de Esté? Quando o rei assina o decreto de morte dos judeus no reino persa, o que é que acontece? Não pôde voltar atrás, mas ele emitiu um outro decreto em que os judeus poderiam se defender, reagir. Mas o decreto não pôde voltar atrás. E aqui esses homens deixaram bem claro: rei, a palavra do rei, dos medo-persas, não se muda. O decreto tem que ser estabelecido. E aí, Dario, com certeza triste, precisa dar ordem e lança Daniel na cova dos leões. Muito bem. Verso 17 diz: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Verso 18: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ou seja, Dario foi para casa, Daniel foi jogado na cova dos leões, foi tampado, foi selado a boca da cova, Dario vai para os seus aposentos. Como que Dario fica? Extremamente abatido. O verso 18 diz que Dario, ele não quis ouvir música, não queria ouvir instrumentos, músicos tocando, cantando, não quis comer nada e não conseguiu dormir. O rei Dario não consegue dormir, porque ele amava Daniel. E infelizmente teve que jogar o seu amigo, aquele homem de confiança, na cova dos leões. Será que o rei Dario ficou ansioso? Muito, né? Olha só então o verso 19 e o verso 20. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí? Então, o rei Dario, pela manhã, passado aquele período que Daniel precisaria ficar na cova,
Eu acredito que Dario ali, ele não foi andando, ele foi correndo. Porque o texto bíblico diz que ele foi com pressa. Alguém que está com pressa não anda lentamente, não anda tranquilo. Alguém que está com pressa corre, né? Ele corre em direção à cova. E o texto bíblico diz que com voz triste, quem sabe, perdi meu amigo, né? Vou chamar, só por chamar mesmo, mas... E aí quando ele chama Daniel, será que ele ouve algo? Verso 21 e 22 diz: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Com certeza o rei ficou extremamente feliz, pois o seu amigo, o seu homem de confiança, estava vivo. Verso 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Que coisa extraordinária. Irmãos, da mesma forma que os amigos de Daniel sofreram a fornalha de fogo ardente, e Deus estava com eles ali, Daniel também, a Bíblia diz que eles não sofreram dano, nada aconteceu. Fica imaginando até Daniel ali, brincando com os leões, como se fossem gatinhos, né? Eu fico tentando imaginar a cena, mas sabe por que nada aconteceu? No final do texto tem a resposta, porque Daniel creu no seu Deus. Esse é um ponto muito importante, crer. Só que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos, os irmãos que estão aqui nessa noite, para você que nos acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook, eu gostaria de falar algo com você. Quem sabe você frequenta alguma denominação, ou começou a frequentar agora, e às vezes, quem sabe você já ouviu, sabe o quê? Olha, aceite a Jesus, que as coisas vão ficar maravilhosas, tudo vai bem na sua vida, Deus vai te abençoar, nada de errado vai acontecer, você vai prosperar. Já ouviu isso? Teologia da prosperidade? Capítulo 6 de Daniel, capítulo 3, e todo o livro de Daniel e a palavra de Deus, a Bíblia, não diz isso. A palavra de Deus diz que para aqueles que são fiéis, Deus vai estar com estes diante da provação. Deus não livra os seus filhos da provação. Isso nunca foi uma promessa de Deus. O que é que Jesus falou? Lembram? Nos evangelhos? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que Jesus fala também o quê? No mundo tereis aflições. Muitas vezes as pessoas se apegam somente, olha, eu sou vitorioso em Cristo. Claro que nós somos vitoriosos em Cristo. Só que isso não significa que nós nunca teremos problemas na caminhada cristã. Isso não é o que a Bíblia diz. Jesus deixou claro que no momento em que nós decidirmos seguir a Ele de forma fiel e verdadeira, o que vai acontecer? Provações. Jesus disse para nós tomarmos a nossa cruz. Irmãos, pegar a cruz é o quê? É algo maravilhoso? Não, é sofrimento, é provação, dificuldades, lutas. A promessa de Deus não foi que nós nunca passaríamos por problemas, mas a promessa de Deus sempre foi o quê? Que em meio aos problemas, Deus estaria com seus filhos. Isso é bíblico. Deus não nos tira
da etapa das provações. Mas se nós formos fiéis, permanecermos firmes em Cristo, nós temos a promessa de que Deus vai estar conosco. Amém. E eu gostaria de dizer mais. Aqueles jovens na fornalha poderiam morrer, sim. Mas qual era a crença deles? O que é que eles disseram para o rei, para Nabucodonosor, naquela ocasião? Ó rei, fica sabendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus. Daniel poderia ter morrido aqui na cova dos leões? Sim. Só que o detalhe, irmãos, sabe onde é que está o detalhe? É que para os servos de Deus, o mais importante é o final da história. O mais importante não é o início, não é o percurso a ser caminhado, mas o mais importante é o final da história. E esses homens de Deus, eles tinham essa fé, que no final, Deus e o povo de Deus sempre vence. Amém? No final, o povo de Deus sempre vence. No final, o servo fiel de Deus vence. Olha, tantas histórias que conhecemos, pessoas fiéis, servos fiéis de Deus, às vezes ali num carro, numa situação da vida, vem uma pessoa, mata, atropela, mas ele não era fiel a Deus? Sim, mas por que ele morreu dessa forma? O mais importante é no final. Sabe por quê? A ressurreição na volta de Cristo e a vida eterna ao lado de Jesus. Amém? Não há nada mais importante do que isso. Não existe nada mais importante na vida de um ser humano. Além disso, vamos prosseguir então para o final. Verso 24. Ordenou o rei e foram trazidos quem? Aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e os esmigalharam todos os ossos. Em algumas traduções diz que eles foram despedaçados. Será que os leões estavam com fome? Por que não comeram Daniel, né? Os leões estavam extremamente com fome. A palavra de Deus diz que aquelas pessoas mal chegou ao fundo da cova, já estavam sendo estraçalhadas. Verso 26 e 27. Diz o seguinte: depois, irmãos, depois de tudo isso, depois de todo esse cenário, Daniel, protegido na cova dos leões, aqueles homens que tramaram contra Daniel, que foram mortos, agora o rei Dario, ele faz algo extraordinário. Ele repete, na verdade, o que Nabucodonosor já tinha feito no passado. Exaltou ao Deus de Daniel. Olha o que está escrito no verso 26 e 27. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém? Dario, da mesma forma que Nabucodonosor, estava conhecendo ao Deus de Daniel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, o único Deus. E esse decreto é interessante, porque nas palavras de Dario, o que é que nos vem à mente?
quando se falam que Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Sabe o que é que nos vem à mente? O capítulo 2 de Daniel. No sonho de Nabucodonosor, no finalzinho do sonho, o que é que surge do céu? Uma pedra que bate na estátua, esmigalha a estátua, e essa pedra cresce, e essa pedra significa o quê? Que é o reino de Deus, é o reino de Jesus. Ou seja, essa pedra que significa o reino de Deus, ela significa que vai ser um reino eterno. Ou seja, as palavras de Dario está ecoando o finalzinho do capítulo 2, no final do sonho, né? Quando ele diz: o seu reino nunca será destruído, nunca terá fim. E Dario, ao falar essas palavras, com certeza ele falou, não foi por si só, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo, porque o que Dario fala realmente é verdade. O único reino eterno é o reino de Deus, o reino de Cristo. E esse reino está próximo, irmãos. Esse reino está próximo. Verso 28 diz: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de quem? De Ciro, o persa. Ou seja, Daniel, ele é um homem tão extraordinário, tão fiel, tão diferente, que ele perpassa o reino da Babilônia como alguém de confiança, num cargo de confiança. Ele passa pelo reino ali de Dario, e ele passa também como alguém de confiança no reino de Ciro. O caráter cristão é desenvolvido quando a nossa fé é provada. Deus frequentemente permite que passarmos por tentações para nos capacitar a crescer. E eu gostaria de dizer algo a você que nos acompanha aí de casa, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu gostaria de falar algo relacionado a isso. Quem sabe você está passando um problema de saúde, uma doença, um câncer, falta de emprego, problema de drogas na família. Eu gostaria de dizer para você que Jesus é a solução. Jesus está de braços abertos para te receber e te ajudar. As lutas, as provações, nós enfrentamos. Mas lembra o que eu falei antes? Se nós confiarmos em Deus, colocar nossa vida nas mãos de Jesus, o que vai acontecer? No final sempre será feliz. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos ajude a confiarmos nesse Deus extraordinário. Independentemente do problema que você está passando, que você está enfrentando, ou que irá enfrentar, lembre-se que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. E Jesus está voltando, e todos esses problemas irá passar, pois nós estaremos agora no reino eterno. Esse reino que Dario disse aqui, esse reino eterno, ao lado de Jesus e dos salvos por toda a eternidade. Amém? Se esse é o seu desejo, vamos ficar em pé, vamos fazer a oração final. Bendito Deus, soberano Pai, agradecemos pelo estudo da Tua Palavra mais uma vez essa noite. Esse capítulo extraordinário que mais uma vez demonstrou a fidelidade desse homem, esse homem que era diferente dos outros. Nele havia um espírito excelente. Por quê? Porque ele era fiel à Tua Palavra, era fiel ao Senhor. Mesmo que enfrentasse a morte, mesmo que precisasse enfrentar a morte, ele não negaria os seus princípios. Senhor, nos ajude a sermos assim também, que nós possamos ter esse espírito excelente, que nós possamos ser servos fiéis, independentemente de qualquer situação na nossa vida. Nos ajude a confiarmos em Ti. Quem sabe
alguns dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos acompanham, está passando um problema de saúde, algo difícil na vida, Senhor, abençoe cada um desses teus filhos, dê força para enfrentar essas dificuldades e que eles possam colocar todos os problemas nas mãos do Senhor, porque é somente através do Senhor que nós venceremos. Nos abençoe e nos guarde, nos dê um restante de noite abençoado, em nome de Jesus. Amém.